Oi de novo, você que está aí nos acompanhando na resolução dessa primeira lista de exercícios da disciplina Cálculo Conceitos. Estou de novo para resolver os exercícios 6, o 7 e o 8 agora. Se você não viu os demais, veja lá, veja aquele que você está com dúvida, para que você possa aproveitar bem essa disciplina, tá bom? E qualquer dúvida, coloca lá na tutoria, só não entendi essa parte, professora, você falou muito rápido aqui, não consegui compreender, para que a gente possa explicar melhor, tá bom? Então, gente, no número 6, ele pede para que você monte conjuntos, tanto na letra A como na letra B. Para isso, ele coloca ali no enunciado, o exercício traz no enunciado, a regra daquele conjunto. Então, por exemplo, na letra A ele fala assim, o x, que são os elementos do conjunto, pertence aos números naturais, então só entra o 0, 1, o 2, o 3 e assim por diante, mas a regrinha é que o x é maior que o 5 e menor que o 5. Então, gente, qual que é o primeiro número natural maior que o 5? Maior que o 5, não pode ser o 5, é o 6. Qual vai ser o último número que é menor do que 10? É o 9. Então, o teu conjunto, ele vai ficar 6, são todos os naturais, ó, 7, 8 e vai parar no 9. Porque é um conjunto formado por todos os naturais, maiores que 5 e menores que 10. Olha a letra B. Maior que 5, só que agora tem uma barrinha aqui, ó, junto com o menor que 10, que é o de igual. Então, pode ser menor ou igual a 10. Então, vai ficar 6, o 7, o 8, o 9, só que aqui, diferente da letra A, vai entrar o 10 só por causa dessa barrinha extra que representa menor ou igual ao número, ok? Então, entra o 10. O número 7, gente, traz ali um intervalo, né? Intervalo numérico, gente, contempla todos os números reais. Então, não são somente os números positivos, somente os números inteiros, somente os naturais. Entram todos os números. Então, gente, eu até brinco, né? Pergunto aqui para os alunos para eles me dizerem quantos números existem aqui nesse intervalo do menos 2 até o 5. E às vezes o aluno fala, o menos 1, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, né? E não é assim, gente, porque tem ali o 0, o 0,1, o 0,01, o 0,00001. Então, tem infinitos números dentro desse intervalo, certo? Esse intervalo, o colchete está virado para fora, gente, é um intervalo aberto. O que significa isso? Que você quer todos os números a partir do menos 2, mas o menos 2 não entra. Você quer todos os números até o 5, mas o 5 não entra, somente se for um intervalo fechado. Intervalo aberto a gente pode representar também com parênteses. Então, repare que esse intervalo ele é aberto tanto de um lado como do outro. Alguns intervalos podem ser fechados de um lado e aberto do outro, ou os dois fechados e assim por diante. O menos 2, gente, ele pertence, então, a esse B, a esse intervalo? Veja bem, como o intervalo é aberto, o menos 2 não pertence. É somente a partir do menos 2. O menos 2 mesmo não pertence. O 5 pertence? Mesma coisa. O intervalo está aberto, não pertence, então, ao B. O menos 1, gente, onde que fica o menos 1 na reta numérica, né? Menos 1 está aqui, ó, então ele está dentro do intervalo, ele pertence. O número 4 está aqui, também pertence. E o 4,5 também pertence. Agora, se ele perguntasse para você, o 6 pertence? Não, o número 6 daí estaria para fora do intervalo. São todos os números que estão aqui dentro, ó, desse intervalo. Qualquer número que eu pegar aqui de dentro, se for número para a direita ou para a esquerda, não vai mais fazer parte do intervalo. Tranquilo, gente? E o exercício 8? O que o exercício 8 nos traz? Esse exercício 8 é aquele para você que está com dificuldade em união, interseção e subtração de conjuntos praticar. Porque ele traz ali três conjuntos, o A, o B e o C, e pede a união, a interseção, então é para praticar mesmo. Fica atento que isso aí aparece lá na sua avaliação também, hein, gente? Então, olha só, o exercício traz que o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto C, 3, 4, 5 e 6. Já no primeiro item, ele pede a união de A e B. União junta tudo, você vai juntar todos os elementos do primeiro e todos os elementos do B, né? Porque é A união B. Então, todos os do primeiro
e todos os do segundo. Lembrando, gente, que a gente não precisa repetir elementos, a gente não repete elementos e também costumamos deixar em ordem crescente. Então, vamos ver a união do A e do B. O número 1 eu tenho que colocar, o 2, o 3, o 4 e o 5, que fazem parte do A. Agora, gente, do B eu tenho 2, eu já coloquei o 2, não precisa repetir. O 4, eu já coloquei, não precisa repetir. Eu vou ter que colocar o 6, o 8 e o 10 ali, que fazem parte do B, e não estavam no A. Então, a união é juntar todos os elementos, mas sem repetir elementos, ok? Agora a união com o C, agora é com o último. Então, eu vou começar lá. 1, 2, 3, 4, 5, que já está na ordem, que é os elementos do conjunto A. Vejam agora o conjunto C. O 3 eu já usei, não precisa. O 4 eu também já falei. O 5 também já coloquei ali, faltou só o 6. Então, a união com o C, só precisei colocar o 6 de diferente do A. Interseção agora, gente. Interseção, esse U invertido aqui. O que é interseção? É aquilo que tem em comum, tanto no conjunto A como no conjunto B. Então, eu vou ter que ir lá olhar para os conjuntos A e C, para eu identificar o que tem em comum nos dois conjuntos. Muito bem, vamos lá. Então, eu já vi aqui ó, que o 3 está aparecendo nos dois, o 4 está aparecendo nos dois e o 5 está aparecendo nos dois. Então, gente, na interseção, eu vejo o que está nos dois e são somente esses elementos que eu coloco aqui como resultado. Só o que apareceu nos dois, tá bom? Agora, gente, eu vou fazer A menos C. O que é A menos C? A menos C, gente, é eu pegar o conjunto A, olhar para ele e tirar dele aquilo que tem no C também. Presta atenção que eu vou falar de novo para você. Então, olha o conjunto A, olhou ele, e tira do conjunto A o que está no C também, que já está circulado ali. O que vai sobrar, gente, do conjunto A? Vai sobrar o 1 e o 2, porque o 3, o 4 e o 5 eu vou retirar. Professora, mas e o 6? Não. É o A que você vai olhar. Você vai olhar só o conjunto A e tirar o C. Não tem nada a ver com o conjunto C, não é o elemento do conjunto C que você vai interessar ali no que sobra. Você tem que ver o que sobra no A. No A sobra somente o número 1 e o número 2. Então, A menos C, 1 e 2. Beleza? Então, presta atenção, gente, que normalmente essa de subtração é quando o aluno tem mais dúvida porque ele quer colocar todos os elementos que sobraram. Você coloca só os elementos que sobraram no primeiro conjunto, tá bom? B, união C, esse é mais fácil, né, gente? É só juntar todo o conjunto B e o C. Então, vamos dar mais uma olhadinha no conjunto B e C. Você vai juntar o 2, o 3, o 4, 5, 6, 8 e 10. Então, vai escrever esses elementos em ordem crescente sem repeti-los. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Beleza? Interseção agora de A e B. Vai ter que olhar lá no conjunto A e no conjunto B. O que tem em comum entre eles? Estou dando trabalho para o câmera, gente, viu? Só como o câmera trabalha aqui, não é fácil a vida deles. Então, olha só, gente, A e B eu vou ter que olhar o que está em comum, então. O que a gente tem em comum? Agora eu vou fazer o círculo de preto para você não confundir. Então, eu tenho o 2, que está aqui, e o 4, certo? Então, o que tem em comum entre o A e o B é o 2 e o 4, beleza? Então, eu vou colocar aqui como resposta 2 e 4, a interseção entre o A e o B. Por fim, né, agora, a interseção entre os dois últimos, entre o B e o C. Gente, já fiz círculo vermelho, já fiz círculo preto, agora vamos fazer o quê, né? Vamos fazer um X agora, para você identificar o que tem em comum entre o B e o C. O que a gente tem em comum entre B e o C? Então, o 4, ó, vou fazer um X aqui nele. O que mais tem em comum? O 6. O 4 e o 6 está em comum ali, está ao mesmo tempo aparecendo no B e no C, certo? Então, a interseção entre o B e o C são os números 4 e 6. Professora, e se por um acaso acontecesse de não ter nenhum número, o que eu ia fazer? Como que eu ia proceder se eu fosse observar ali e não tivesse nenhum número em comum?
Aí, nesse caso, gente, a interseção ia ser aquela bolinha cortada, o conjunto vazio. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de não ter interseção, não ter nada em comum nos conjuntos. Aí você coloca o conjunto vazio, que é a bolinha cortada. Tá bom? Gente, pratica bastante isso, né? Isso aí vai aparecer nas avaliações de vocês. E qualquer dúvida, né? Como eu já disse, estamos à disposição. Até mais!